Dia, Bom sejam todos dia, bem-vindos. Bom dia, Daniel. bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia para você que está aqui ao vivo com a gente. Mas vamos lá, né? Boa tarde ou boa noite, se você vai assistir esse conteúdo, essa nossa conversa hoje aqui no Protagonize-se em outro momento, em qualquer outro dia da sua semana, porque a gente sabe o que significa agenda, né, Daniel? A gente sabe o que significam compromissos. E o bom do digital e dessa possibilidade da gente conhecer pessoas e estreitar esse relacionamento aqui com as conversas é esse. Né? A gente vem, produz um conteúdo ao vivo, é importante ter você aqui assistindo, mas se você não puder, também está lá disponível para você conhecer e aprofundar também nas conversas que a gente traz aqui. Porque a ideia, né, Daniel, é nós tomarmos aí o papel principal, o protagonismo da nossa história, da nossa vida. Então, a inspiração e a intenção de estar aqui é com você, é isso, produzir esse conteúdo é isso para você. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja aí no digital. Certo, Daniel? Muito bom, é isso aí. A ideia, a gente tem uma série de temas legais, né? A gente vai conversando sobre eles, trazendo experiências e tal. E vai ser importante para nós dois aqui, né? Se a pessoa pegar alguma dica, alguma sacada, alguma coisa e colocar em prática. Se Isso. ficar só num conceitual, daqui 10 dias sumiu da mente, você perdeu, não utilizou aquilo, não serviu de nada. Então, nosso intuito é sempre essa coisa do protagonista, né? De você ser o protagonista, é você pegar sacadas aqui de livros que você lê, de cursos que você faz e botar em prática, aí a coisa acontece, né? É isso, muito bom. E lembrar disso me faz lembrar de um CTA aqui para você agora que está assistindo ou vai nos assistir depois. Compartilhar conosco nas nossas redes sociais, mandar lá um direct, dizer, olha, assisti você, foi interessante aquilo. Olha, não achei que talvez faltou um ponto. Olha, a minha ideia, a minha percepção é essa, porque nós aqui, eu, e acredito muito no coração do Daniel também, por conhecê-lo um pouquinho, a intenção é de trazer para uma discussão, para que a nossa mente, a nossa, né, possibilidade se expanda. E nós não somos donos de nenhuma verdade, né? Nós estamos também em busca do nosso papel de protagonista. Então, ouvir você, o que você pensou, ouvir você, o que você... Olha, fiz aquilo que você falou, parei para pensar. Hoje o Daniel vai trazer aí 3 sinais para que a gente saiba ou descubra ou entenda, perceba que a gente já está vivendo a carreira dos nossos sonhos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre trabalho. Então, se você teve um insight ou viu um sinalzinho, foi lá e identificou, compartilha com a gente. Tem aqui os arrobas, onde você pode nos encontrar no Instagram, tem também aqui no YouTube, no Facebook, a gente está em qualquer lugar para se conectar com você, né? A gente está aí usando todas as redes e as possibilidades para conectar com você, conhecer um pouquinho mais de você e também aprender com você. O que você trouxer de feedback, de retorno para nós, vai nos ajudar no nosso papel de protagonista na nossa história. Então, o arroba está aqui, ó, Lilian Vieira 7, esse é onde você fala comigo, e Daniel Bugrin é onde você fala com o Daniel, aí tá agora aqui embaixo do nosso nome. Então, se conecta também com a gente, dá um retorno e um feedback. Vai ser a troca mútua, é muito mais, promove muito maior resultado, é muito mais gostosa. Combinado? Então, bora lá. Já adiantei o tema, né, Daniel? Já falei aí da gente trazer 3 sinais, 3, nós vamos trazer aí luzes para que a gente olhe e entenda se a gente está, de fato, vivendo a carreira dos nossos sonhos, fazendo aquilo que a gente ama, em que grau de plenitude está isso, como é que está nesse sentido. Antes de fazer a minha famosa introdução de origem etimológica da palavra, porque eu fui estudar um pouquinho e falei, gente, Lilian, você não aprende, né? Fui lá entender a origem da palavra, mas essa sou eu gosto de entender o porquê e como das coisas, eu acredito que vem uma força maior para eu colocar em prática, eu entender de onde vem e porquê, e qual é a evolução disso ao longo da história, e o trabalho tem, né, uma história grande dessa. Eu acho que
o Daniel podia introduzir aquilo que a gente conversou ali nos bastidores, Daniel, sobre uma primeira abordagem. Aí eu venho, a gente coloca essa introdução e a gente chega nos sinais. O que você acha? Vamos lá, acho bem legal. Primeiro, assim, o que a gente vai fazer hoje que a gente fez nas outras vezes e que a gente vai fazer sempre, né? É uma ideia que ela vai ser um pouco fora do senso comum, né? E por que a gente traz ideias fora do senso comum? Não é para ser diferentão, que a gente acha bonito, nada disso, né? É porque claramente o senso comum não está funcionando, né? Você vê o número de pessoas estressadas, o número de pessoas ansiosas, frustradas no trabalho. Tem estudos que mostram que 88% das pessoas não estão realizadas no trabalho. Aí eu vi um outro estudo com gestores sêniores, ou seja, o cara chegou onde ele queria e 80% está infeliz, Nossa. né? Então a ideia é que assim, o senso comum, aquilo que a gente tem, que é o que se fala muito sobre, não está rolando. Se tivesse rolando, a gente vai firme no senso comum, mas não está rolando, né? Uhum. E o que eu tenho? Eu tenho duas ideias basicamente sobre carreira dos sonhos, né? A primeira é que ela deve ser orquestrada. O que é orquestrada? É você quem vai definir cada um dos passos. Se você deixar para ela acontecer, ela vai tender a acontecer de uma forma onde você vai se ver ali frustrado ou frustrada porque você não planejou cada um dos passos. E para mim, carreira, isso eu acho que talvez vá muito, seja diferente para muita gente. Para mim, carreira é assim: você acordou pela manhã, abriu os olhos, começou sua carreira, tá valendo. E aí você vai fazer um monte de coisas e a hora que você fechar os olhos, encerrou o seu dia de carreira. E se todo esse período foi incrível, foi incrível. Se todo esse período tem coisas a serem melhoradas, tá tudo bem também, né? Então, quando a gente vai orquestrar a sua carreira, você tem que pensar assim, tá, dentro dessa carreira que eu estou me propondo, ele está fazendo sentido em toda a minha vida, em tudo aquilo que é importante para mim, do tempo que eu quero ter para mim, para minha família, para tudo isso? E se sim, perfeito. Aí você está caminhando para construir, para orquestrar uma carreira dos sonhos. Olha só que legal, porque já começou quebrando um monte de coisas erradas aqui, porque quando a gente fala de carreira, o que a gente pensa a princípio? Só o que a gente vai fazer de trabalho para ganhar dinheiro, com uma proposta de uma contrapartida, né? É aquilo do meu labor, do meu trabalho, em que eu vou ter uma remuneração em troca. Então, já começar a conversa botando esses pingos nos is aí ajuda muito, né? E carreira é exatamente isso, porque nós não somos só nem relacionamento interpessoal, nós não somos só nós sozinhos, relacionamento conosco mesmo, e também nós não somos só o que nós fazemos, o que nós trabalhamos, de fato. Então, pensar isso como um todo, e eu já vi ali a questão da orquestra, né? Não só posicionar cada instrumento no seu lugar, mas a afinação, o trabalho conjunto com cada um, onde um entra depois, né? Em que momento uma tônica é mais importante do que a outra, um som vem mais forte do que o outro. Então, eu fui buscar o sentido, então, do trabalho, porque 3 sinais para a gente vai partir, então, do trabalho para entender se isso tudo está orquestrado de forma harmônica com os outros pilares da nossa vida. É isso, Daniel? Perfeito, é isso. Então, fui entender um pouquinho, né? Eu li um livro há um tempo atrás, até estava falando com o Daniel, chama Um Trabalho para Amar, da School of Life. Bem legal, e ele fala de várias questões, conta um pouquinho da questão da história do trabalho, fala do mito da vocação, diz que por um momento virou um peso para as nossas vidas, a gente vai abordar isso aqui também. E aí, ali, ele conta um pouquinho, nesse livro, conta um pouquinho dessa questão da origem do trabalho, né? Vem da palavra do latim, que é formado por 2 palavras de tripalium, até anotei aqui para não errar, ó. Tri, que é 3, e palium, que são paus. Então, era um instrumento de tortura que era realizado para as pessoas que naquele momento não tinha como pagar os seus impostos. Então, eram pessoas pobres, escravos, em sua maioria também, que não tinham dinheiro não tinham dinheiro para pagar os seus impostos, então eles eram torturados. Eles apanhavam com 3 paus
Era complicado. Então, era humilhação nesse momento ter que você produzir dinheiro, produzir posses, produzir renda para você pagar. O ideal e o nobre era você herdar, já vir de família estabelecida ali, ter o seu dinheiro. Né? E aí, claro, isso tudo, graças a Deus, ao longo da humanidade aí foi modernizando, foi entendendo. Hoje a gente está pensando, né, na era contemporânea, mas mesmo assim, o sentido do trabalho, ele é muito subjetivo, né, Daniel? Cada um entende de uma forma, mesmo saindo daquela história de escravidão e tortura que a gente teve lá nos primórdios, ainda é muito individual. Tem aqueles que trabalham simplesmente porque tem que trabalhar, é indiferente. Ele vai lá, eu preciso de dinheiro para comer, preciso de dinheiro para pagar a minha vida, a minha casa, as coisas que eu quero na vida, então eu vou lá, trabalho e pronto. Tem aqueles que veem como um peso, de fato, acordam na segunda-feira lamentando e, ai meu Deus, tem que trabalhar, tem a síndrome do Fantástico, né, quem assiste Fantástico de noite já está pensando na segunda-feira, né, aqueles que sofrem, e tem os que, assim, acho que generalizando, vou botar só essas 3 categorias, o Daniel pode falar mais depois, mas assim, e tem as que encontram paixão naquilo que fazem, então desenvolvem um lado de realização pessoal também, né? E tem essa possibilidade. Eu tenho pessoas que fazem porque tem que fazer e acabou. Os que sofrem porque tem que fazer aquilo e os que fazem e encontram uma realização pessoal. Eu tenho várias perguntas para fazer para o Daniel aqui enquanto a gente for conversando, mas essa atribuição significativa do trabalho depende muito de tantos fatores, né, Daniel? Questões culturais, o meio onde você cresceu e viveu, como você percebeu a vida, as possibilidades, né? A gente vive, infelizmente, num país onde as pessoas não têm tanta possibilidade de escolher o que querem fazer na vida. A maioria faz porque tem que fazer, faz porque tem que sobreviver, começam a trabalhar antes do tempo ainda. A gente vê crianças submetidas, né, a trabalho porque a família não tem condições financeiras, enfim, aí é uma questão social, político, e nós não vamos entrar nisso. Mas a gente precisa observar isso também, às vezes é por falta de escolha, e também a questão econômico-social, às vezes a gente até escolhe o que eu quero fazer da vida, o que eu vou fazer, por exemplo, vou fazer engenharia, e eu não consigo nem um mercado de trabalho que receba esse profissional, e ele não pode, ele vai fazer outra coisa, que ele nem pode realizar a formação que ele escolheu, vamos pensar assim, para fazer, né? Então, nós temos aí várias questões, e é isso que o Daniel falou, a gente traz para discutir, porque do jeito que está, não está funcionando. O que a gente pode fazer, sair aí da caixinha, não só pensar fora da caixa, mas olhar para a caixa e falar o que eu vou fazer com ela, né? Porque vai além só de pensar fora da caixa, porque eu preciso pensar e agir em razão disso, né? Então, eu entendi nessa leitura e rever essa leitura para a conversa de hoje, que quanto mais a gente parar para pensar e entender o significado, mais fácil fica de eu poder mudar, de eu poder, talvez, planejar uma transição, se for o caso. Então, quanto mais eu relego e falo, não, tem que ser assim mesmo e acabou, não, vamos, bora, próximo mês, próximo boleto, próximas situações. Então, quanto mais eu converso, essa proposta aqui do Protagonize de hoje, abrem novas possibilidades para a gente mudar. Nesse livro... Só fazer um comentário que eu acho bem legal isso que você trouxe, tá. esse contexto histórico, né? Uhum. De como isso fica no nosso inconsciente. Então, é uma coisa que aconteceu lá atrás, mas de alguma forma está no nosso inconsciente. Isso é uma coisa que é até triste assim de falar. Pessoas que encontraram a sua paixão, né? Estão trabalhando num trabalho que tem paixão, mas ela tem isso no inconsciente de alguma forma de que precisa ser sofrido. Senão não estou merecendo. Como é que a gente vê isso bem no dia a dia, assim, né? Você pergunta para a pessoa, e aí, como é que foi seu dia hoje? Aí você vê a pessoa contando, nossa, foi incrível, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e ela dá uma paradinha assim, e ela precisa trazer algum sofrimento. Ela fala, mas foi corrido, hein? Mas tudo nas minhas costas. Mas alguma coisinha assim. Nem para almoçar. Não tive tempo nem para almoçar. Mas se não sou eu ali, aquilo destrói mais o cliente, não sei o quê. Era só ter botado um ponto final, né? Foi incrível, me diverti, ponto, só. Mas a gente tem que trazer um máximo, porque parece que se eu não sofri, se não foi doído de alguma forma, eu não mereci, talvez,
o ganho por aquilo, né? Que é uma maluquice isso. Exatamente. Tudo bem e você tem que ir lá e se martirizar de alguma forma, né? E é exatamente, né? Parece que eu não mereço isso. O trabalho é atribuído a esforço, a dor mesmo, ao sentido de tortura, como era, né? E a gente faz isso, o que eu acho mais surreal, Dani, a gente faz isso sem perceber. Sem perceber, é tão inerente, tão grudado na gente que a gente faz isso sem perceber. E essas conversas, trazer essa visão à tona, é justamente para que quando a gente pare, né? Olha, ou eu falei, aí primeiro eu tenho conhecimento, né? Que é o que você falou de colocar em prática, né? Eu tenho conhecimento e depois eu tenho a prática daquilo, né? Eu falo de aprender, a gente está aqui, a gente está aprendendo, eu li um livro, eu reli o livro, né, partes do livro agora de manhã, e estou conversando com você, então eu tenho conhecimento, eu aprendi. E aí a hora que eu vou colocar isso na segunda-feira, ou amanhã, ou hoje ainda, quando eu falar do meu dia para alguém que for me perguntar, e eu estou apreendendo, trazendo para mim, né? Tem um outro exinho ali de fazer aquilo meu. E é um processo, né? Hoje à noite eu ainda posso pisar na bola, né? Mas eu lembrei já. E aí amanhã eu venho esse reforço diário, porque é uma mudança, né? Mudança de mindset, né? É o mindset de crescimento, não aquele flexível, não, porque frescura isso aí, bora lá, é trabalho mesmo, a vida é dura para quem é mole, né? Aquela coisa de fixo e que eu não tenho a possibilidade de expandir esse crescimento, né? Então, mais uma vez, que a gente vai conversar aqui, nós vamos colocar em prática, na sequência, quando alguém te perguntar como é que foi seu dia hoje, nós merecemos sorrir ao final do dia dizendo: cara, que sensacional, protagonize-se hoje, foi incrível tudo que eu fiz hoje, as reuniões, os encontros, as aulas, foi sensacional, nossa, plenitude para o dia de hoje, e não tem problema nenhum, vou repetir isso como um mantra, para a gente poder parar com esse vício aí, que vem dos nossos ancestrais, né, a gente não vive mais isso. Perfeito. Você quer começar falando já do primeiro sinal? Vamos sim. Então, qual que seria aí um primeiro sinal para a gente entender que a gente está no caminho de viver hoje, né, agora, na carreira dos sonhos? Então, como é que eu percebi esse primeiro sinal? Porque eu vou conversando com pessoas, com alunos, e aí vai começando a ter uma linha em comum, né? Uhum. Então, algumas pessoas diziam para mim assim: nossa, eu amo meu trabalho, eu adoro, eu tô na carreira dos meus sonhos, está sendo incrível, foi exatamente aquilo que eu pensei para mim, tal, do jeitinho que eu organizei, incrível. Meu único problema é que eu não tenho tempo para mim e para os meus filhos. Isso tá me fazendo mal, tá me destruindo de alguma forma. Então, dentro do meu ponto de vista, apesar de ele ter dito ou ela que estava tudo incrível na carreira dele ou dela, não estava. Porque ele orquestrou uma carreira aonde ele não tem tempo nem para ele, nem para os filhos e para a família. E se isso é importante para ele ou ela, a coisa não deu certo, né? Que carreira é essa dos sonhos que você orquestrou, onde você não tem tempo para ficar com seus filhos? Porque de alguma forma você foi aceitando propostas, e nessa proposta estava ali claro o tempo que você ia trabalhar, como é que a coisa ia acontecer, né? Então, para mim, um primeiro sinal é você ter essa paz de que você tem tempo para você, para sua família, para os seus filhos, caso tenha, né? Que você vai lá enquanto você está trabalhando, está feliz, alegre e tal, mas essa outra parte que é importante para você está acontecendo. E dependendo de como você orquestrar a carreira, isso não é possível. Então, é sempre. Isso não é ou aqui ou ali, acontece tudo junto, né? Então, isso que eu entendo como um primeiro sinal. Você tem tempo para você, para sua família, para aquilo que é importante para você? Então, aí eu lembrei de um outro livro que eu li, vou fazer uma pergunta baseada nisso. Às vezes a gente acha que tá com uma carreira de sucesso, é a carreira que eu queria, talvez seja ligado mais à questão material, me corrija se eu estiver errada, porque, por exemplo, eu estou fazendo a carreira, eu estou vivendo a carreira, mas eu não tenho tempo para os meus filhos, ou nem só dinheiro, mas um projeto que é muito maravilhoso e eu quero participar, mesmo que não seja só a questão financeira. Eu li um livro que chama Essencialismo,
A arte de viver com o mínimo. A arte de encontrar tranquilidade de viver com o mínimo. E a primeira vez que eu vi o livro, eu achei que ele ia falar de consumismo, de dinheiro, de viver com menos, de vender tudo e vender e fazer trancinha na praia. Achei que ele estava fazendo apologia, né? Falei, esse livro não é contra o capitalismo, não. É exatamente de viver com o menos e encontrar beleza naquilo. Aí ele fala sobre foco, sobre prioridades, sobre você aprender a dizer não para os outros e a entender que eu não tenho controle da reação quando eu disser não para o outro. E aí ele ainda fala 5 formas firmes, porém gentis, de você dizer não para as pessoas. Então, a gente coloca na questão do trabalho, às vezes também tem que entender o que é essencial para que essa carreira minha de sucesso. Às vezes eu posso ter sucesso na carreira, mas não preciso trabalhar desse jeito. Não precisava tanto, né? Eu orquestrei algo que não precisava tanto. Será que eu não teria o mesmo prazer e a mesma sensação de realização com um pouquinho menos? E aí, de novo, a gente precisa se conhecer, né, Daniel? Entender o que é que me faz bem, o que é que é a carreira, o que é sucesso para mim, o que é, até quanto esse sucesso aqui implica na... Porque a gente faz escolhas todos os dias. Eu lembro uma vez o meu marido, a gente estava aqui num projeto, iniciando, e aí eu falei assim, ele falou, nossa, mas por favor, né, tá muito, não sei o que, não sei o que. Aí eu brinquei com ele, falei assim, não brinquei não, falei sério, falei, eu não sou contadora, que eu termino às 6 horas, e me desculpe os contadores que trabalham mais que isso, mas eu só quis exemplificar que o meu trabalho não era exato. Então, eu sei que às vezes, em época de imposto de renda ainda vocês trabalham muito, mas eu quis dizer assim, eu não tenho um trabalho em que comece, eu trabalho com criatividade, então eu tô aqui, por exemplo, num filme, e surgiu um insight criativo, eu vou pegar o meu bloco de notas e vou escrever. Eu não posso deixar aquilo passar, né? Mas eu não tô saindo daqui. Eu tô com você, eu só parei para não perder aquela ideia. Outro dia, estava indo dormir, apaguei tudo, fechei tudo, peguei o telefone e ele falou, você vai mexer no... Não, não tô mexendo no telefone, só tive uma ideia, eu tô registrando para trabalhar nela amanhã. Só isso, eu já tô voltando, também tô com sono e tá tudo bem, porque pegar o telefone à noite, eu sei que era cuidado comigo. Porque daí eu ia com a luz, ia perder o sono, ia varar a madrugada, quantas vezes não fiz isso? Então, às vezes, a gente precisa também se conhecer e administrar essas coisas, e entender que, às vezes, você precisava de menos. É isso, Daniel? Isso é fundamental. O essencialismo, ele não é o minimalismo, né? Sim. Então, por exemplo, dentro da lógica do essencialismo, eu tenho um amigo, Tommy, que ele coleciona discos de vinil. Eu não sei dizer aqui, mas com certeza ele tem centenas, talvez milhares de discos. Uhum. E dentro da lógica do essencialismo, tá tudo bem, porque é importante para ele aquilo. Ele ama aquilo, faz bem para ele. Você vai lá na casa dele, eu vou lá na casa dele porque eu adoro ele, mas os discos me levam para lá também, para ser sincero. Ele tem aquilo, ele coleciona e aquilo faz total sentido para ele. Então, show de bola. Poxa, eu tenho uma carreira onde eu trabalho 10, 12 horas por dia. Faz sentido para você? Te faz bem e tal? Tá tudo do jeitinho que você queria? Incrível, incrível, né? É você se conhecer e entender esse global da sua vida, né? Então, A dificuldade é essa que você falou, né? As pessoas... como é que você falou? 80% das pessoas que se sentem, que estão na carreira dos sonhos, estão infelizes. Não tem esse sentido. É essa a questão. Se de fato faz sentido, ok, beleza. Flui. Mas se não, aí é problema, né? exato, exato. O Ricardo está dizendo aqui, ó, acredita que o esforço do trabalho depende da necessidade. E isso foi um parênteses que nós fizemos aqui, né? A gente entende que diversas realidades e as situações em questão de socioeconômico, político que a gente vive no país, as pessoas não dá para escolher mesmo, né? Não dá. Mas a proposta é a gente fazer esse planejamento, então, né? E pensar aí nessa orquestra, como o Daniel falou, né? Pensar no todo. Às vezes eu preciso me esforçar mesmo porque né, é necessário que faça aquilo. Em algum momento, e aí conversar com a família, se for o caso, né, Daniel? Que nem você falou, eu tô sentindo que eu tenho falta da família, então talvez conversar, ajustar que é por um período, isso vai mudar daqui a pouco, quando o negócio engrenar um pouquinho.
Mas eu acho que nesse caso que você disse, é situações já estabelecidas e que é assim que se faz o trabalho. Não é um período, né, Daniel? Vamos imaginar assim, né? Você está num trabalho, você precisa daquele dinheiro para se sustentar, tal. E aí, e só que você não gosta desse trabalho, tá? E aí você tem um chamado, algo que você quer fazer um outro trabalho, né? Então, eu tenho um aluno que ele teve um chamado para trabalhar como videomaker, por exemplo, ele trabalha com uma outra coisa. Vem aquele chamado. Você pode fazer de duas formas a transição para aquilo que está acontecendo. Eu nunca vou dizer não faça. Para mim não tem um caso que você traga para mim que não. Nesse caso é muita necessidade, ele não pode ir. Não acredito nisso. Então, ele pode fazer de duas formas. Forma número 1 é a que a gente chama de jogar o chapéu do outro lado do muro, né? Queimar a ponte. Ele pede demissão desse atual e vai para o próximo. E aí, para algumas pessoas, super funciona porque ela coloca um Rottweiler atrás dela, né? Sim. Ela faz acontecer. E ela vai com uma energia incrível e vai fazer aquilo acontecer. Para outras pessoas isso não funciona. Não é o meu caso, por exemplo. Eu não gosto. Eu gosto de fazer transição, que é uma transição, que você vai aos poucos. Aí o que essa pessoa vai perceber? Vamos supor que ela escolheu a transição, né? Ela vai trabalhar talvez de 9 às 18 no trabalho atual e ela vai ter que trabalhar horas extras para esse novo trabalho, essa nova ideia dela. E aí a gente cai de novo naquela coisa que ela pode encarar isso como um sofrimento, como uma dor. Trabalhei até altas horas ontem. Ai, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Sendo que se a gente pega esse mesmo período de tempo para ficar matando série no Netflix ou para ficar zapeando no Instagram, aí tudo bem. Sim. Então, se é uma carreira de paixão, esse tempo extra que você vai trabalhar de sábado, de domingo, até conseguir fazer a transição, vai ser uma delícia. Aquilo vai te dar uma energia, vai te fazer bem, né? É aquela coisa que você está saindo às 18 do atual, doido para chegar em casa, caso, né, você esteja trabalhando no... Hoje em dia é até esquisito falar, né? Você sair do trabalho para ir para casa. Empolgado, empolgada. Nossa, eu vou chegar lá, eu vou estudar, eu vou desenvolver, né? Porque aquilo te faz bem. E você pode... É uma chavinha no cérebro mesmo, onde você põe... Vai ser uma delícia trabalhar sábado e domingo nisso até que eu consiga fazer a transição, ou vai ser um grande de um esforço. Tá. E aí você decide, né? E se essa transição levar 5 anos? Poxa, talvez você vá viver 80, 90, não vale a pena? Eu lembro quando eu fui fazer a minha faculdade de Direito, toda vez quando alguém fala disso, eu lembro. Fui fazer a faculdade de Direito, eram 5 anos, né? Enquanto a maioria das outras, exceção da medicina, eram sempre 4, e eu me queixei com meu pai, eu falei, nossa, pai, 5 anos, tal, e ele no auge da sabedoria de um matuto, que nem teve muita oportunidade de estudar, ele falou assim, mas vai passar, esses 5 anos vão passar de qualquer jeito, daqui 5 anos você vai estar colhendo uma formação que você está escolhendo agora. Né, que a gente, isso que eu falei no início, a gente quer, acho que não foi no início, foi na nossa conversa de bastidor, as pessoas querem, a gente quer tudo muito rápido, muito fácil, quer fazer isso agora e ter o resultado amanhã, né, a gente não entende que a beleza está naquela música bonita lá, daquela menina que toda vez eu choro, não é sobre chegar lá, é sobre ver que o caminho te fortaleceu, né, é saber que é a jornada, não é o objetivo final, porque ali está a proposta de transformação que vai preparar você para a sustentação ali naquele alvo que você chegou, né? Porque chegar, você pode até chegar. Agora, quem garante que você vai ficar ali e vai se sustentar ali em cima? Né? A gente fala em cima porque a proposta é sempre de crescimento, avanço, né? Coisas novas. Eu fiz um curso uma vez em que o mentor falava isso. Aqui em cima, o ar é mais rarefeito, tem ventos contrários batendo, na medida inversamente proporcional vem a responsabilidade, né? Quanto mais você almeja, mais responsabilidade vem. Então, a jornada vai te preparar para aquele momento. Então, 5, 3 anos, não importa o que for. A gente precisa toda hora reforçar que está sendo preparado para algo maior ainda. Porque às vezes eu acho, Daniel, que a gente vive coisas, chegam coisas nas nossas mãos e a gente não tem nem maturidade para ser grato e perceber a grandiosidade daquilo.
porque essa jornada não foi. Quando cai no colo assim, meu Deus, chegou, aconteceu. A gente não tem nem maturidade para entender a grandeza e a força que aquilo tem. Então é a jornada que vai estabelecer isso na gente, né? É tudo uma questão de olhar, né? Os budistas falam isso, eu não sou budista, mas eu acho muito lindo, que eles falam que toda cena é neutra, né? O que está acontecendo ali é neutro, e é você que vai dar um valor para aquilo. Então é legal que a gente chega aqui no que eu considero que é o segundo sinal para você estar vivendo essa carreira de sucesso. Hoje, se chegar para mim, eu vou fazer um curso para estudar comportamento humano, que é o que eu gosto, que é o que eu amo. Se eu chegar lá para fazer o curso e a pessoa falar assim para mim, Daniel, tem duas opções. Ou o curso vai durar um mês, ou ele vai durar 6 meses. Você vai pagar a mesma coisa. Qual que você prefere? Eu falo 6. Posso ficar 6 meses estudando isso? Graças a Deus. Sim, Tô entendi. dentro, eu quero. Quanto mais, melhor, né? E para mim o segundo sinal é essa paixão pelo tema. Se ama o tema, você vai na livraria, é livro disso que você quer ler. Você entra no Netflix, tem um documentário que fala sobre o tema da sua carreira, é ele que você quer ver. Essa paixão por estudar aquilo. Então, tudo que você tem na jornada, né? Então você pode olhar assim, poxa, 5 anos de faculdade. E aí você pode explicar para duas coisas. Podia ser menos, poxa, podia ser mais, né? Sim. Eu queria ficar estudando isso por uma década, que eu amo, né? É. Eu acho que quem faz essa questão do. É exatamente o que você está falando, porque quem quer o rápido não faz por esforço, não faz por paixão. Não é a paixão que está movendo. Talvez seja a questão financeira, que é uma carreira que vai te proporcionar uma melhor pagamento, um melhor pagamento e dinheiro, de fato, e não tem problema, né? É só a gente entender como é que vai se relacionar com isso. Porque não é a paixão que move mesmo. Porque aí eu não vou querer, eu vou querer mais rápido, eu vou querer o resultado mais rápido. Faz todo sentido. E ainda assim, na maioria dos casos, eu acho que não é paixão, então você já tem que prestar atenção. E ainda assim, você pode ter a paixão por aquilo, mas você tá naquela síndrome do papagaio de repetir que tá ruim. Tá. Eu preciso reclamar. Eu preciso reclamar. Então, por que você só não aproveita aquilo que já é, né? Então, eu vou contar um caso aqui real que acontece até hoje comigo. Acontecia muito mais no passado, mas de vez em quando ainda acontece. Minha primeira formação é como músico, né? E o que acontece? Você vai ensaiar com uma banda, então, por exemplo, se reúne a banda ali e tem lá no repertório uma música do Steve Wonder para ensaiar. Na minha opinião, a gente deveria ajoelhar, fazer uma oração, agradecer e tocar. Só que o que rola muito em ensaio? As pessoas perguntam assim, mas precisa ensaiar essa? Precisa, a gente já sabe essa. E na minha mente não é que precisa, a gente pode tocar ela. E vai ser muito bom tocar, né? Mas tem aquela coisa de precisa. Então pode ser de duas uma. Pode ser porque a pessoa não gosta de tocar, ela só tá ali fazendo algo necessário para depois ir fazer o show e ganhar a grana. Ou pode ser que ela ama tocar aquilo. E quando ela tá em casa, ela até toca. Mas precisa ser aquele discursinho de sério, vamos Tá. resolver logo isso aqui, vamos tomar uma cervejinha. Eu gosto de tomar cerveja, mas eu prefiro tocar Steve Wonder. Uhum. Não sei se faz sentido essa Sim, ideia. sensacional. Sim. Mas às vezes, e aí é o que você disse, às vezes é alguma coisa aqui, e pode, você falou, pode ser que ele não goste, ele só queira fazer o show porque ele precisa ganhar dinheiro e acabou, mas pode ser que ele ame sim, mas tem que ter essa resposta de sofrimento, de esforço, de ai, que saco, nossa, fiquei 3 horas ensaiando, fiquei 5 horas ensaiando, né? Perfeito. Então, cara, isso fico. Gente, eu falo para Deus assim: acredito em Deus e acredito, falo que eu vou para o céu, faço tudo, vivo uma vida ética, fazendo tudo que eu puder para estar com Ele lá e dizer assim: tem uma fila, tem umas perguntas muito sérias. Como é que o Senhor deu esse poder de escolha para a gente, né? A gente escolhe até o que. Como reage, que nem você falou essa frase aí dos budistas. É tudo neutro. Eu escolho qual é o olhar que eu vou dar para aquilo. Eu escolho. Cara, é muito poder, é muita. E isso assusta, né, Daniel? E aí por isso que a gente responsabiliza os outros, né? Quando a gente tem noção de quanto poder nos foi dado assim, você não quer, porque é assumir a responsabilidade de se der errado.
E se a minha escolha estiver errada? Aí eu responsabilizo todo mundo. Ah, não consegui porque a minha mãe não deixou. Ah, meu marido não me apoiou. Ah, fulano não fez isso, né? E eu não assumo a responsabilidade. Não é muito poder que temos nas nossas mãos? Muito, muito. Eu dentro da minha história com autorresponsabilidade, porque não tenho vergonha nenhuma de contar tudo que eu já passei e tudo que eu venho passando, né? E eu era uma pessoa muito vitimista, assim. Eu era Tá. o, todos os problemas do mundo era de terceiros, não era eu que causava. Ou eram os políticos, ou era o país, ou era o cliente, ou era a equipe, era sempre o outro, né? E aí, quando eu comecei a me envolver com isso e veio essa primeira ideia, né, de autorresponsabilidade, de você ter locus de controle interno, esse tipo de coisa, para mim foi um choque, assim, porque ficou muito claro que era aquilo mesmo, que eu sou responsável pelos meus resultados, ponto. E num primeiro momento foi assim, meu Deus, então tudo comigo, né, dá uma pressão. Sim. Só que aí no segundo momento eu tive insights, falou assim, então não dependo de ninguém, só da É, minha ação. Que bom, que ótima notícia isso. Né? Não é que você não depende de outras pessoas, é que se aquela pessoa não te ajudar, você vai procurar uma que vai te ajudar e que você vai sim. fazer junto, mas está sempre com você, né? Hum, E isso me deu uma paz de espírito muito grande, assim, sabe? De que hoje eu tenho um monte de gente que me ajuda, que é parte fundamental de todo o meu trabalho. Mas se alguém por acaso resolver que não pode mais, tá tudo bem. Eu vou encontrar um outro parceiro e a gente vai fazer a coisa acontecer, né? que a ação está nas suas mãos, né? Tá sempre nas suas mãos, sempre. E a nossa geração, o Ricardo falou aqui sobre gerações, aí saiu o comentário, não pude ler, mas a nossa está vivendo isso, e as próximas, né? Eu tenho filhos de 24 e 23 anos agora, que completa segunda-feira. E vejo na Duda também. Eles não são preparados para o sucesso, eles já querem o resultado. É uma coisa muito rápida, né? E aí, aquilo que a gente fala dos equilíbrios. Teve uma geração que sofreu e aí quer resultado, e aí agora essa nova geração está precisando voltar do resultado para o equilíbrio, não os dois extremos, né? Então é um processo mesmo com gerações, né? Geracional. Eu vi outro dia um mentor falando que o que ele estava fazendo naquele momento, a fala dele, não se tratava mais das pessoas que estavam ouvindo, mas dos filhos das pessoas que estavam ouvindo. Porque é para reverberar em gerações, né? Até mudar essa história toda. Esses meninos hoje querem resultados. Eu vi o meu mais velho falando com a minha caçula sobre o dinamismo. Ele falou assim: os nerds vão trabalhar para a gente. Ainda dei uma olhada assim, eu pisei. Você está falando com uma menina de 12 anos. Eu entendi o que ele estava dizendo, mas cuidado, né, com o que você vai falar, porque né, ela ainda está num processo de descoberta, está indo num processo de formação, ele está terminando uma faculdade, ela está ali brigando com a 7ª série, brava que tem que estudar história igualzinha eu, falando algumas questões, porque a educação não só, mas a educação formal mesmo, a gente não aprende o porquê das coisas, né? A gente tem que ir lá, conhece, aprende, faz a prova, acabou. Não tem aplicação, né? Tem um meme famoso que fala, eu tô com 30 anos, era o meme, e eu não sei até hoje o que eu uso, onde eu usei o cateto da hipotenusa. Uhum. Né? Quais as implicações disso? O que você fala sobre essas futuras gerações, Daniel? Então, olha que legal, a hora que eu vi o comentário do Ricardo, me deu um insight aqui, né? Estou orquestrado com a audiência aqui, isso é legal. Maravilha. A hora que ele falou, eu pensei assim, eu acho que se eu pudesse ensinar uma única coisa para Letícia, minha filha, vamos ver esse decreto, né? Do governo, só pode ensinar uma coisa para sua filha, tá? Eu acho que eu ensinaria ela a curtir o processo. Tá. Vem cá, você quer essa carreira, você quer esses resultados incrível, você vai traçar um plano para isso, mas curta esse processo. Sim. Porque se você não curtir o processo, independente de qual for o resultado, independente de conquistar aquilo ou não, você vai ter a sensação de que não valeu a pena. E eu vejo pessoas em projetos de 5, 10 anos, o que eu acho incrível, e ela tá com o foco todo dela
no resultado. Então, ela vai setar a mente dela, né, para que tudo que aconteça seja um esforço, um problemão, para ela comemorar. E aí ela pode conquistar ou não, mas vamos supor que ela conquiste aquilo. Ela vai ficar super feliz. E no dia seguinte ela vai acordar e falar assim, meu Deus, era só isso? Sim. E esse foi uma sacada que eu tive, que eu trago para minha vida, que é o nosso terceiro sinal de que você está vivendo uma carreira de sucesso. Que é o quê? Vou me utilizar como exemplo. Hoje, graças a Deus, eu estou vivendo a exata rotina que eu programei para mim há 6 meses atrás. Fui orquestrando, fui ajustando, deu um trabalhão, errei aqui, errei ali, fui ajustando e eu estou vivendo ela nesse momento. Só que para janeiro já não serve mais. Para janeiro já tem uma outra coisa que eu quero. Uhum. E o sinal para mim é esse. Se você tá tocando a sua carreira hoje, está num momento que muito provavelmente é algum momento que você já queria que tivesse acontecendo hoje. Uhum. E tem algo que você quer no futuro, esse é um sinal de que você está vivendo uma carreira de sucesso. Uma carreira dos seus sonhos. Porque sempre vai ter o próximo. Então eu estou orquestrando como é que vai estar meu dia a dia, minha rotina, minha carreira a partir de janeiro. Quando eu chegar lá em janeiro e estiver vivendo aquilo, eu já vou ter o de julho. Uhum. Que é e não é nem melhor nem pior, você vai lapidando, sua vida vai mudando e tal. E aí o que a gente faz? De novo, a história lá de que é tudo neutro. As pessoas têm algo que elas querem a mais, pode ser ganhar mais, pode ser um novo cargo, pode ser uma transição de carreira, e elas consideram que o fato dela estar querendo algo diferente é porque hoje está ruim. Ah, sim. E não tem nada a ver com isso, porque quando você chegar naquele que você está querendo hoje, você vai ter um próximo. E isso é um sinal maravilhoso. Nossa, que legal. Faz sentido? Nossa, muito legal. E é de novo a questão do olhar. Às vezes a gente lê uma sensação achando que é incômodo, achando que não tá bom, que não é ruim. E aí vem o quê? O peso de nunca tô satisfeita com nada, nunca nada tá bom para mim, né? Nunca encontro, nunca me encontrei. Não é, é que talvez, e por isso quando a gente falou a frase, o tema do nosso encontro hoje, você disse que gostava da palavra presente. Não. Como é que estava? Os 3 sinais que indicam que você está vivendo a carreira dos Isso. seus sonhos, vivendo porque é o hoje, né? É o hoje, então é o agora. E esse é o momento que você desenhou há 6 meses atrás, você está vivendo hoje. Em janeiro você vai viver aquele hoje e ele vai estar perfeito, ele vai ser bom para aquele momento, mas não vai ser eterno. Não é que você não gostou, é que você vai mudar, né? Que é o natural do ser humano. Perfeito. Por isso que é tão legal a gente ter clareza. Clareza é um negócio que muda a vida, né? Então, os meus alunos lá do programa Satoru, eles têm o que a gente chama de MJ, que é o mapa da jornada. Então, Uhum. ele coloca, por exemplo, hoje eu estou aqui e daqui a 6 meses eu quero isso. O que acontece com muita frequência? Eles atingem e a hora que você atinge, vem essa sensação de que você já quer o próximo. E você esquece que você está vivendo exatamente aquilo que você tinha planejado. Sim. Aí eu falo lá para os alunos, dá uma olhada no seu MJ. Recentemente, eu tive um papo desse, não sei se eu falo o nome dela aqui ou não, não vou falar, depois eu pergunto para ela se eu posso. Uhum. Que ela falou assim, eu tô querendo isso, eu tô querendo aquilo, eu tô querendo aquilo outro. Eu falei, tá, volta sua mente para 3 meses atrás. Você conseguia sonhar que você já estaria onde você está hoje, 3 meses depois? 2 meses depois, foi o caso dela. Aí ela falou, inclusive eu fiz uma live com ela, ela falou isso, mas vamos deixar Uhum. sem falar quem é. Aí Sim. ela olhou assim e falou, nossa, eu não imaginava que eu ia conquistar tanta coisa em 2 meses. Foi muito além do que ela gostaria. Isso pode estar acontecendo com um monte de gente que está vendo a gente aqui agora. Só que a gente Uhum. esquece, parece que aquilo some da mente e aí você olha, eu tenho algo que eu quero no futuro, então parece que isso que está acontecendo hoje não está bom. Que não tá bom. É. E na verdade o sinal está invertido, é justamente mais um sinal de que você está vivendo a carreira dos seus sonhos. Tem um próximo passo. Que bom.
Legal. O Ricardo está falando aqui também sobre conquistar, as conquistas, né? Celebrar a conquista, né? Eu não sou neurocientista, adoraria poder estudar mais a fundo. É um assunto que eu gosto muito e eu li um pouquinho sobre neuroplasticidade, né? Criar novas trilhas neurais. Se a gente for pensar nessa resposta automática que você comentou aqui, que a gente tem que atrelar aquilo a esforço, que daí bate lá naquela tal da cultura a crença do merecimento, né? Não merece, tá? Então tem que ser trabalhoso, tem que ser difícil. Comemorar as pequenas coisinhas, né? Eu falo lá para as alunas também do Clube do Vídeo. E ontem a gente ajustou essas normas de conduta. Fazer e encontrar algo de bom que você fez ali, do que você promoveu, mudar e celebrar aquele pequenininho. E aí o cérebro vai mudar, criar uma trilha nova e dizer, ela se esforçou para o exercício, mas o esforço é bom, não é ruim, como era antes. Porque houve uma celebração, né? É meio, como é que chama? Automático, é meio engessado, parece que não é verdadeiro quando você está construindo, mas é só o comecinho que é assim. Então, celebrar cada pedacinho e fazer com que mande a mensagem aqui para o seu cérebro de que o esforço que você fez, você parou, estou falando de produzir vídeo, que é o que eu ensino lá. Fez um vídeo, fez um esforço, pensou no roteiro, pensou no público, no formato, o que é, qual que é a mensagem que eu quero fazer, e fiz, nossa, eu consegui celebrar, porque aquele esforço teve um resultado e é positivo, é celebrado. Então, se esforçar não é ruim. O livro do Mindset, esqueci o nome dela, fala isso, né? De que as pessoas atrelarem o esforço a pessoas que só não têm capacidade. Tem que se esforçar quem não tem capacidade, porque talento é nato, ou tem ou não tem. Ou você vai ter fracasso ou você vai ter sucesso. Que ela fala do mindset fixo ou o de crescimento. Então, não, o esforço faz parte da jornada, faz parte do processo. E vai ter dia que o esforço vai ser fracassado, filho. Vai ter dia que não vai dar muito ruim, não vai dar muito bom, mas faz parte. Mas eu fiz, eu celebro aquele esforço. Não, gente, não deu bom não, mas fizemos, que maravilha, tá pronto. Vamos pegar o que aprendeu e deu errado e aplicar para o próximo, né? Eu fiz um lançamento agora, com essa turma que eu iniciei a aula agora, e aí até o meu mentor perguntou, como é que foi? Eu falei, uma aula. Todo dia uma lição nova. Eu aprendi muito, muito, porque é isso que você disse, eu tenho um planejamento onde eu quero chegar. Então, se eu fosse olhar, ia falar, deu tudo errado. Não, não deu errado. Eu tenho onde eu quero chegar, mas para agora deu super certo, né? E aí não é fracasso, o esforço que não deu o resultado que eu queria foi lapidado. Ontem mesmo a gente já escreveu a próxima ação. Então é tudo, de novo, eu gosto de frase, sou a mulher do clichê que eu falo. Tudo é um ponto, a vista, né? O ponto de vista. É a vista de um ponto. Então, o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Quanta verdade tem nessas frases prontas, né, Daniel? Muito, muito. Tudo que é um clichê é porque faz muito sentido, né? Tem gente que fala assim, nossa, a música Stairway to Heaven do Led Zeppelin é muito clichê. Eu gostaria de várias vezes que eu escutei uma outra, que eu não gosto, ter escutado Stairway to Heaven de novo, porque ela é muito boa, né? E tem uma coisa eu lembrei agora, eu acho que eu li nesse livro Mindset da Carol Dweck, não tenho certeza se a história tá lá. Que é o quê? Aí me ajuda se tiver lá. É o assistente técnico dos Estados Unidos de basquete, ele estava nas Olimpíadas, ele contando a história, que é uma história que foi incrível, assim. Ele disse que estava terminando um treinamento, e os Estados Unidos, naquelas Olimpíadas, eles iam ganhar de 80 pontos todos os jogos, né? Era um passeio. Terminou o treinamento, Michael Jordan chegou para ele, que ele já era o melhor jogador do mundo naquela época, e falou assim, você se importa de ficar comigo depois do treino? E ele falou, claro, né? Por que não? Eu preciso treinar minha bandeja. Bandeja talvez seja o movimento mais simples do basquete, né? Eu percebo que eu preciso melhorar minha bandeja. Então, o Michael Jordan, obviamente, tem mindset de crescimento. Sim. Então, ele estava treinando constantemente, né? Não existe isso de assim,
assim que a minha bandeja estiver boa, eu vou treinar enterrada. Aí eu vou resolver a parte da enterrada e aí eu vou ser campeão de todos os jogos de basquete. Não, tá tudo acontecendo. O processo, né? Ele claramente curtiu aquele processo dele, de quanto ele era profissional e tal. Então a gente precisa entender e curtir esse processo. E se tem alguma coisa que você quer ali na frente, isso é só mais um sinal de que o processo está acontecendo, não de que a coisa está dando errado. E são todos conceitos muito interligados, né? E aí, por que que a gente não por que que a gente não faz, então, talvez não arrisca no novo? Porque precisa dar certo. E o que é dar certo, criatura? O que é esse sentimento de dar certo? Dar certo é avançar, num dia não deu muito certo, mas olha o que deu certo desse que não deu. É meio louco, parece meio confuso, mas é assim. São conceitos que de alguma forma chegaram, né, distorcidos e errados. O que é dar certo? Né? E como é que eu vou saber se eu tô dando, se dá certo, se eu não arrisco, se eu não tento novo, né? Como é que eu vou continuar trazendo e responsabilizando outras pessoas à medida em que você falou de chamada e propósito? Aí sou eu que tenho que fazer. Ontem mesmo eu falei também na aula, eu falei, existem alguns momentos que você vai receber uma palavra de retorno, um feedback que nem a gente pediu para as pessoas aqui conversarem com a gente, disserem que isso foi importante. Ah, mas para mim eu penso assim, assado, essa conversa. Eu falei, nós vamos receber algumas falas em algum momento que vai valer mais do que 100 mil reais. Mas se você, ainda brinquei com elas, eu falei, mas não conta para todo mundo, porque as pessoas vão achar que você é louca. Porque 100 mil reais vale para você, não para o outro. O outro vai ouvir e falar, sério? Você tá bem? Tipo, mas porque não é valor para ela, é valor para você. Né? Então, aí, tudo muito interligado, né? Perfeccionismo, autorresponsabilidade, autovaloração, autoestima, o processo da jornada do conhecimento e da evolução daquilo que a gente faz. É a coisa mais linda. É assunto para mais outros montão de protagonistas aqui com a gente, né, Daniel? Já só aqui já ser o tema para mais, mais uns 10, né? Para a gente entrar profundo em cada uma dessas ideias. E elas são importantes para mim, sabe, Lilian? Foi muito importante, assim, esses conceitos e tal, porque, de novo, o senso comum, né? Vamos falar diretamente. Se você ligar a TV, vai estar rolando o senso comum lá, né? Sim. E aí um belo dia vem alguém e fala alguma coisa para você que é fora do senso comum. E aí você para e fala assim, nossa, eu nunca ouvi isso, mas faz muito sentido. Sim. Comigo foi assim, pelo menos. Faz muito mais sentido do que aquilo que eu estava repetindo que nem um papagaio anos atrás. E aí você pode ser até um pouco teimoso como eu fui, né? E será que é isso mesmo? Será? Deixa eu tentar um pouquinho. Aí você tenta e dá certo. E você fala, nossa, parece que é por aí. Deixa eu tentar mais um pouquinho. E a coisa vem acontecendo, né? Então, às vezes, uma ideia que é meio fora da curva, assim, e super simples, né? São ideias super simples, assim. Você fala, nossa, faz total sentido. Faz total sentido. Autoresponsabilidade é uma delas. Mindset de crescimento é outra. Antifragilidade é outra. Você fala, nossa, nunca ninguém me falou por esse caminho. Na escola, por exemplo, ninguém me comentou isso comigo. Mas faz total sentido. Faz total sentido. E entender que até essa descoberta faz parte, né, da jornada, né? Eu lembro que uma vez eu falei, eu tinha 12 anos e eu chorei porque eu demorei muito tempo para provar uma coisa que meus pais insistiam, e aí quando eu provei, meu pai falou, nossa, você não gostou? Não tem problema, me dá aqui. Eu falei, não, eu estou chorando porque tem 12 anos que eu não vivi isso. E, né, então, tipo, chora, enxuga as lágrimas e bora para frente, porque isso faz parte da jornada, né? Agora eu não perco desde os 12 anos eu não perco nenhuma oportunidade, porque eu descobri que era novo, né? Eu vi que eu gostava e parei de renegar e falar que não. Então, o nosso desejo, né, Daniel, para hoje é que você, né, se quiser rever e rever com o coração aberto, não renegar, mas é estranho, então, mas faz sentido. Vê em algum momento que fizer sentido para você, aplica e como que desfrute a jornada, né? Desfruta a viagem, desfruta isso tudo
E no que quiser compartilhar com a gente vai ficar bastante feliz de saber e te conhecer, certo? O que a gente tem para a próxima semana? Já tem pronto aí ou ainda vai pensar e a gente vai divulgar no meio da semana? Uma boa pergunta. Tem alguma sugestão? A gente pode decidir agora. Então, tem tudo isso aí que você falou. A gente podia. Eu gosto muito de fazer tipo sequências que vão trazendo essa construção, né? Então, por exemplo, a gente começou agora e dali surgiram essas. O que seria então? Se eu assistir isso aqui hoje, eu vi essa conversa e vi que eu não tô vivendo, talvez, a carreira dos sonhos. Não orquestrei direito, por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, por vários motivos. Qual seria um primeiro passo que a gente, talvez é uma dica da gente pensar num tema, entendeu? O que seria, então, para eu parar agora, já que eu vi que não estou, e pegar o primeiro retorno? Legal. Não Então, sei se é. vamos deixar um gancho aqui, porque é assim, tudo isso que a gente falou e mais vários e vários outros conhecimentos que você vai aprender ao longo da sua vida, em livros e tal, tem uma coisinha que pode bloquear tudo, né? Pensa aí, né, você que está escutando, vendo a gente aqui, tem pessoas que têm um conhecimento maravilhoso e a vida da pessoa não anda. Não anda. Ela tem um conhecimento genial e a vida da pessoa não anda. Provavelmente é esse passo. E esse passo é assim, o mundo está dividido em dois grupos. Um grupo é o de locus de controle interno e o outro grupo é de locus de controle externo. Se você estiver ainda com locus de controle externo, tudo que a gente falou aqui não vai acontecer. Então, acho que a gente pode pegar o nosso próximo encontro para bater esse papo sobre o locus de controle interno e como é que você faz para desenvolver, né? Eu me recuso a falar de uma coisa que não é possível de desenvolver. Sim. Eu nasci com o dom, Deus me escolheu. Eu não falo nada disso porque primeiro que eu não acredito nisso. Mas são sempre coisas que podem ser desenvolvidas, né? E eu acho que vai ser um tema bem legal para amarrar tudo que a gente conversou aqui hoje. Olha, eu não sei você que está aí assistindo ou que vai assistir depois, eu não sei se você, mas eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui porque eu quero aprender, eu quero acessar, eu quero ver aí em qual controle eu estou me movimentando, gerindo a minha vida, porque ela é muito curta e eu preciso viver na plenitude, né? Eu quero viver na plenitude e ensinar, principalmente ensinar e inspirar os meus filhos e as outras pessoas a viverem também. Combinado? Quinta-feira, 11h37, nós vamos aí descobrir. Vem, porque eu vou estar aqui, cadeira cativa, porque eu quero ver o Daniel falando sobre isso. Nós vamos, mais uma vez, sair melhores do que entramos nessa conversa. Certo, Daniel? Perfeito, perfeito. Obrigada a você que esteve aqui conosco, ao vivo, a você que vai assistir aí em algum momento. Se você lembrar, estiver vendo o conteúdo e lembrar de alguém, fulano ia gostar disso, fulano precisa disso, até porque você já viu primeiro, né? Então, para você pode indicar para outras pessoas, compartilhe o material, compartilhe a aula e convida para participarem ao vivo, porque ao vivo você pode mandar sua pergunta, fazer o seu comentário. É muito, muito gostoso o ao vivo também, certo? Combinados. Até quinta-feira, então. Espero todos vocês um ótimo restante de dia aí, o início de um final de semana abençoado aí, começando amanhã na sexta-feira. Nos vemos na próxima. Obrigada, Daniel. Obrigado. Tchau, tchau.